Saudações calorosas a todos os telespectadores da GMTV Monzi, de forma especial do programa O Meu Direito. Nós estamos de volta para uma nova temporada e dessa vez num formato diferente, muito mais interessante. Portanto, você é convidado a estar conosco nesses 5 minutos de conversa muito interessante. Nós hoje vamos falar do inventário orfanológico. O que vem a ser isso? Bom, o inventário, de forma muito simples e direta, seria o processo através do qual procede-se com o levantamento dos bens deixados por uma pessoa falecida. Quando uma pessoa morre, uma das principais preocupações que temos tem a ver com o seu patrimônio, com quem vai ficar efetivamente os bens que foram deixados, os herdeiros ou os legatários neste caso, mas como é que estes bens vão se integrar na esfera patrimonial destes? Aí levanta-se, em alguns casos, a necessidade de se proceder com um inventário, processo de inventário. Portanto, há de haver aqui a necessidade de proceder-se com esse levantamento, esse alistamento, esta avaliação de todos os bens que foram deixados para posteriormente proceder-se com a partilha dos mesmos entre os herdeiros. Dissemos ocasionalmente por quê? Porque existem situações em que a lei permite que esta divisão possa ser feita sem necessidade de um inventário. Estamos a falar daquelas situações em que, em princípio, todos os herdeiros são capazes, portanto, não são menores e não padecem de qualquer anomalia psíquica. Portanto, são pessoas que conseguem gerir sua pessoa, passa a repetição, e o seu patrimônio, e de tomar decisões conscienciosas em relação a toda essa situação. Portanto, aqui a lei abre espaço para que essas pessoas possam, por acordo, apenas decidir pela divisão dos bens, determinando que, por exemplo, o imóvel X ficará com o mais velho, a viatura Y ficará com o mais novo e por aí em diante. Mas, numa situação em que nós temos, por exemplo, uma desavença por parte desses, ainda que sendo maiores de idade, pode haver necessidade de se proceder com um inventário judicial neste caso, e que o que a lei determina será, no caso, obrigatório. Existem outras situações em que um daqueles herdeiros é uma pessoa incapaz, seja por ser menor de idade, ainda que tenha um representante ou uma representante legal, ou que padeça de alguma anomalia psíquica. Portanto, nesses casos, a lei determina que o inventário deve obrigatoriamente ser feito pelo tribunal. Portanto, neste caso, as partes terão que fazer esse arrolamento de todos os bens e avançar com um processo no tribunal, que se chama efetivamente de processo de inventário obrigatório, e lá requerer que o tribunal proceda com esta divisão dos bens que foi deixado pelo falecido. Qual é a finalidade do inventário? Como dissemos de princípio, tem como função proceder no fim com a partilha dos bens, determinar com quem ou com quais herdeiros os bens irão ficar efetivamente e como é que será feita esta divisão dos bens. Portanto, no fim, este é o principal objetivo. Quem teria então a legitimidade ou quem pode iniciar o processo de inventário assim que se verificar a morte? Bom, todo aquele que estiver interessado, que tiver interesse direto na partilha do patrimônio, pode requerer um inventário. Estamos a falar do herdeiro, estamos a falar do legatário, estamos a falar do testamentário, estamos a falar do cônjuge sobrevivo neste caso, e também estamos a falar do Ministério Público e outros. Então, sempre que uma dessas entidades tenha interesse na partilha, podem sim requerer ao tribunal que se proceda com o processo de inventário. E qual seria então, se calhar, a vantagem do processo de inventário? Bom, eu diria, se calhar, justiça, clareza na divisão, na partilha dos bens deixados pelo falecido, e, nos casos de inventário obrigatório, diria garantir que este incapaz não seja prejudicado no seu direito patrimonial, na sua herança. Como incapaz, se calhar não estaria em melhor posição de tomar decisões e poderia, de forma fácil,
ser prejudicado por aqueles que são capazes e não herdar na mesma proporção que os demais herdaram, ou então ser de alguma forma enganado, porque pode existir, ainda que sejam de relações familiares, pessoas mal intencionadas e podem prejudicar através dos seus interesses pessoais o interesse daquele herdeiro que é incapaz. Portanto, tem a sua importância sempre que existir um incapaz, seja por menoridade ou por uma outra anomalia, é necessário que se proceda com um processo de inventário orfanológico obrigatório para que assim o tribunal possa determinar de forma justa e clara qual é então a parte da herança que cabe a cada um dos que são herdeiros. Este é o tema que queríamos apresentar nesta primeira edição. Esperamos que você tenha aproveitado o máximo. Existindo qualquer dúvida adicional, pode sempre comentar embaixo. Nós teremos imenso prazer em responder. Se existir também sugestões de melhoria, estamos abertos e esperamos por você na próxima edição, na próxima quarta-feira. Até lá, boa noite.